Boa tarde, alunos. Boa tarde, famílias. Boa tarde a todos. Vamos falar agora das nossas aulas de História e Geografia dessa semana. Vamos começar aí com a nossa aula de História, na apostila de vocês. Aí fala que nós vamos trabalhar das páginas 51 até a página 53. Vamos continuar falando sobre a escravidão. Agora nós vamos falar sobre a escravidão nas Minas. E aí, a partir do momento que vocês lerem, entenderem o conteúdo, vocês vão responder as questões 1, 2 e 3 que estão aí na apostila. A questão 1 fala sobre como são as condições de trabalho dos escravizados na imagem. Aí você vai observar a imagem da página 51. Aí a página 51 só tem uma imagem. Você vai observar ela e vai dizer como que são essas condições de trabalho aí desses escravos. Vocês estão vendo, a imagem é bastante nítida. Eu não coloquei a imagem na atividade, mas tem no livro, na página 51, que é a página que nós estamos começando nossos estudos. Aqui eles estão trabalhando numa mina, né? E as condições de trabalho deles é muito difícil. Eles estão, na imagem aí, está mostrando eles curvados, né? Com os pés e as mãos imersos, ou seja, com os pés e as mãos dentro da água, né? E geralmente eles permanecem horas nessas condições, então é muito complicado. E ali, ó, vocês observam que tem duas pessoas brancas. Essas pessoas eles estão vigiando. Se um deles levantarem sem necessidade ou sem ser devido ter encontrado alguma coisa, eles são eles brigam com eles ou eles podem até chicoteá-los, tá? Então, a escravidão nas Minas é desde que chegaram, né, que chegaram no Brasil, os portugueses desejavam encontrar ouro e prata. A partir de 1532, diversas expedições partiram de diferentes pontos da colônia à procura desses metais preciosos. Nenhuma delas foi bem sucedida. Somente no final do século XVII, os bandeirantes paulistas descobriram o ouro em regiões que hoje correspondem a Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Então, com isso, muitas pessoas de diferentes partes da colônia seguiram para a região das Minas, né? Portugueses também vieram para o Brasil nessa época e com o objetivo de enriquecer. Então, essas minas, eles encontravam ouro, metais preciosos, e todos eles tinham desejo de ficarem ricos, né? Explorando aqui as terras do nosso território, que hoje é o Brasil. No século XVIII, o Brasil tornou-se o principal produtor mundial de ouro. Assim como nos engenhos, os portugueses usaram mão de obra, né, escrava nas minas. Então, aí você vai observar, né, que aqui eles estão trabalhando nas minas. Imagina você ficar 8, 12, 16 horas nessa posição. Não é fácil, né, gente? Eles ficavam nessa posição aí horas e horas, né, e sendo vigiados ainda pelos senhores brancos, tá? A número 2, você vai encontrar a resposta lá na página 53. Fala assim: escreva uma frase explicando o significado atual da expressão santo do pau oco. E nós vamos lá na página 52 e vamos à página 53, que eu vou explicar essa questão. O trabalho nas minas. No Brasil, ouro e pedras preciosas foram encontradas em leitos de rios e nas encostas de morros. Aqui também na página 52 nós temos uma imagem, né? Aí eles já estão organizando, né? Procurando isso aqui, né? Morro, e eles estão aí, ó, você está vendo aí o trabalho, o esforço que eles estão fazendo aí nesse trabalho. Alguns carregando, outros cortando, quebrando pedras e etc. O ouro ou as pedras preciosas extraídas dos rios eram de aluvião, isto é, estavam misturados com areia e cascalho. Para separá-los, os escravizados utilizavam a bateia, uma vasilha rasa parecida com um prato grande. Com ela retiravam do rio uma porção de cascalho e água. Balançando e girando a bateia, conseguiam separar o ouro ou as pedras preciosas que ficavam depositadas no fundo. A extração do ouro e pedras preciosas das encostas e morros era feita de outra maneira. Para extrair o chamado ouro ou pedras de lavras, os africanos escravizados usavam picaretas. Então, a questão 3 está pedindo para vocês escrever o significado da palavra picareta. Nós vamos ver aí e vou falar para vocês. Então, o que era picareta, tá?
Com elas retirava torrões de terra ou pedaços de rocha que continham ouro ou pedras preciosas. A exploração era difícil e precisava de mais trabalhadores. Além disso, havia vários riscos, como o de desmoronamento. Então, eles sofriam muito, né, gente, com esse trabalho, né, de forçar, que vocês estão vendo que eles estão quebrando, né, outros já estão carregando, e aí eles, ó, isso aqui, ó, essas madeiras que estão aí é para sustentar, para não vir não acontecer um desmoronamento, mas de vez em quando acontecia, matava milhares de escravos, muitos, né. Aí aqui, ó, tá o significado da palavra picareta. Então, a questão 3, você vai encontrar a resposta aqui na página 52. Então, picareta é uma ferramenta com cabo de madeira e 2 pontas de ferro. É o que eles estão usando aqui, ó. Eles aqui estão usando esse material chamado picareta, que é para quebrar o ferro aqui também. Aí na página 53 fala sobre as condições de vida dos escravizados na mineração, que era muito triste, né, gente? A época mais propícia para a exploração do ouro era o inverno, pois chovia pouco. Os escravizados eram obrigados a trabalhar nas águas geladas dos rios durante muitas horas seguidas. Nos túneis e nas geleiras subterrâneas das minas, as condições de trabalho também eram ruins. Havia pouca ventilação e iluminação. A poeira que as pedras soltavam provocava doenças respiratórias. Muitos não resistiam mais do que 7 anos nesses locais, e aí acabavam morrendo. Além de poeira, tudo, né? Eles não usavam, vocês viram que a roupa que esses escravos usaram é muito pouca. Então, imagina num frio terrível, né? E eles usando poucas roupas. Apesar disso, os escravizados minerados tinham mais oportunidade de se tornar livres. Alguns conseguiam burlar a vigilância dos feitores e desviar um pouco do ouro encontrado. Desse modo, podiam comprar. Desse modo, eles podiam comprar a sua liberdade, que era a carta de alforria, tá? Então, a carta de alforria, na época dos escravos, era um documento emitido, né, pelo proprietário do escravizado, concedendo a ele a liberdade mediante o pagamento ou não. No início tinha que pagar, depois já né, quando a Lei Áurea foi assinada, aí eles tinham que dar essa carta de alforria sem pagamento. O santo do pau oco. Então, a questão 2 pediu para você explicar a expressão santo do pau oco. Não foram apenas os escravizados que tentaram contrabandear ouro. Funcionários do governo e religiosos também desviavam e cobiçavam o precioso metal. Eles faziam isso porque uma parte do ouro encontrado devia ser entregue ao rei de Portugal. Uma das formas de desviar ouro era utilizar o santo do pau oco, isto é, uma estátua religiosa de madeira cujo interior era oco. Com isso, era possível esconder ouro em pó e pedras preciosas dentro da estátua do santo. Então, o que é a expressão santo do pau oco? Era uma estátua religiosa de madeira cujo interior era oco. Então, o nome faz jus. Ó. Tá até aqui a imagem deles, ó. Aqui à frente e aqui atrás, né? Então, santo, não. Essa é uma imagem e essa aqui é outra, olha só. Né? Aí, ó, você observa que aqui é oco, né? Então, santo do pau oco é nada mais, nada menos do que uma estátua religiosa de madeira cujo interior era oco, tá? Então, é isso aí, viu, gente? A nossa aula de história. E aí, a nossa aula de geografia, nós vamos trabalhar também a página 68 e a página 69. A atividade de geografia é no livro, todas as nossas atividades a maioria estão sendo no livro, essa de história, mesmo você tendo que tendo a atividade na folha, mas você tem que recorrer ao livro para você poder responder a atividade. A atividade de geografia, vocês vão ler as páginas 68 e 69, assistir o vídeo aula para ficar mais fácil, e vão responder a questão 1A e B na página 69 e responder no livro. Então, a página 69, questão 1A e B, tá? Então, vocês vão responder a questão apenas da página 69, questão 1A e B. Aí, aqui nós vamos continuar na nossa aula de geografia falando sobre a vida na cidade e a vida no campo. Como que é viver na cidade, né? Na cidade é diferente da vida do campo, né? O meio urbano, que é as cidades, ela existe maior oferta de serviço do que no campo, por exemplo, mas também há problemas como a poluição, o custo de vida mais alto, né? Há outros problemas relacionados a viver na cidade do que no campo. Só que tem mais facilidade. Aí você encontra escolas perto, mercado, todo tipo de hospitais, né? Posto de saúde, farmácias. Então, viver na cidade tem essas vantagens, né?
Outra característica muitas vezes relacionada às cidades é o ritmo de vida mais acelerado do que no campo. No campo é mais tranquilo, né? Não há grandes aglomerações. Nas grandes cidades, em especial, as pessoas precisam ter mais pressa, com muita atividade para fazer. Em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, há importantes cidades com oferta de serviços. Durante as 24 horas do dia, lanchonetes, academias, farmácias, entre outros. Então, aqui, ó, nós temos uma imagem, né, aqui na página 68, onde está mostrando hospital, escola, cinema, mostrando padarias, mostra muita coisa que tem na cidade que não tem no campo. Aí aqui, na página 69, as cidades são diferentes. Na página anterior, você viu algumas características das cidades. No entanto, elas são diferentes entre si. Cada cidade tem características próprias que podem ser percebidas nas paisagens. Uma das diferenças entre as cidades é o tamanho. Algumas delas são muito grandes, têm centenas de bairros e milhões de habitantes. Nessas cidades, as distâncias podem ser longas. Para se locomover, muitas pessoas usam frequentemente meios de transporte como ônibus e automóveis. A oferta de serviço costuma ser maior nesses lugares. Há também cidades muito pequenas, onde é fácil ir a pé, de um local a outro, ou de bicicleta. De modo geral, nessas cidades a vida é mais calma, as pessoas se conhecem melhor e têm mais tempo para conversar com vizinhos e amigos. Então, claro, existem cidades maiores, existem cidades menores, existem metrópoles que são cidades muito, muito grandes, né? Então, cada um tem um ritmo, cada um tem um jeito das pessoas viverem nelas. Então, aí você vai responder a número 1, pode responder no livro, leia a tabela e responda as questões a seguir. Aí nós temos 3 municípios, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, né? Número aproximadamente de habitantes, esses dados é de 2017. Então, São Paulo 12 milhões de habitantes, né? Rio de Janeiro, 600 milhões e Brasília, 3 milhões. Aí, qual é o município brasileiro com maior número de habitantes? Desses municípios que estão citados aí é São Paulo. E também, na real, é São Paulo mesmo, tá? Fora desses que estão aí, se for o estado de São Paulo, é o município brasileiro que tem mais habitantes. Você conhece algum desses municípios? Então, aí, como é ou seria viver na área urbana de um dos municípios mais populosos do mundo? Aí é uma resposta pessoal, você vai dizer que se você conhece, você vai dizer se você morasse lá, como seria, né? Você vai usar a sua imaginação para você colocar a sua resposta, que é uma resposta pessoal. Só não deixe de responder, porque é muito importante para o aprendizado e para o desenvolvimento de vocês, tá bom? Então, pessoal, essas são as nossas aulas de História e Geografia dessa semana. Vocês vão trabalhar no livro, tá? A história, a atividade está na apostila, mas você precisa do livro para você poder responder as atividades. E Geografia, você responder apenas a questão número 1, letras A e B, tá bom? Fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.